Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasilzão. Estamos começando mais uma incrível aula com vocês. Olha, hoje a aula vai ser bastante especial, porque vamos falar sobre enxertos de pele. Como é que vai funcionar, como é que realmente esses enxertos irão cicatrizar e quais os cuidados de enfermagem que você vai ter quando estiver de frente com o enxerto. E olha só que massa, eu separei para essa aula, mas você precisa estar até o final, tá? Eu preparei para falar com vocês sobre a pele de tilápia. Muitas pessoas me falam, professor, fala sobre a pele de tilápia, quando utiliza, eu tenho aí para comprar, como é que funciona, professor? Então, na aula de hoje, eu vou te explicar tudo sobre enxertos de pele. Mas para isso, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque temos a missão de chegar ao máximo de seguidores possíveis até o Natal. Vou colocar uma meta de 70 mil. Será se chegamos 70 mil até o Natal? Isso depende muito de você estar aqui inscrito no canal, esteja aqui ó, deixando o like e comenta o que você achou dessa aula, tá? Porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar e muito nas suas práticas de enfermagem. Você que faz uma pós-graduação em dermato ou estomaterapia, essa aula também vai te ajudar. Você que está aqui é técnico de enfermagem, você vai ter um conhecimento a mais, como você também é acadêmico de enfermagem, vai estar aqui, ó, sobressaindo em relação à sua turma, tá? Então estejam aqui, não faltem nenhuma live, porque toda quarta-feira eu sento aqui com vocês e entrego o máximo de conteúdos totalmente gratuitos, sem você pagar nada. E aliás, ainda lhe dou mais coisas, tá? Porque se você quiser que o material da aula está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tanto no chat como também aqui nesse vídeo, tá? Então, o material da aula já está disponível para você acompanhar a aula e estudar junto com o professor João. Estão preparados para conhecer sobre enxertos? Mas antes, comenta aí de onde você está falando, eu quero saber qual a sua cidade, porque assim, eu só gosto de começar minhas aulas real quando eu vejo que já alcancei o máximo de territórios aqui no nosso Brasil, certo? Porque é incrível, turma, como um garotinho lá do interior do Ceará já está alcançando essa massa tão incrível aqui dentro do Brasil. E assim, quando eu trago uma aula como essa, com conhecimentos além, certo, do que vocês veem na faculdade ou de vocês veem em qualquer lugar, um conteúdo fácil para você aprender. Então essa é a minha missão, é transformar a enfermagem a partir da educação. Porque eu acredito, assim como a educação está transformando minha vida, vai transformar a tua vida, vai te dar aqui qualidade, tanto em relação a tempo, como também financeira, que é onde todos nós lutamos para alcançar essa meta, tá? Então, turma, não esquece, esteja inscrito, compartilhe essa live com o máximo de profissionais da enfermagem, porque realmente são conteúdos que vocês precisam aí nas suas práticas, vocês precisam estar pelo menos com essa base. É óbvio que eu entrego mais conteúdos no projeto 2x+, né? Então, quem ia ser injusto eu entregar tudo aqui para vocês. Porque lá dentro do projeto 2x+, a gente tem agora um módulo só sobre enxertos e queimaduras. E assim, aqui eu não poderia deixar vocês de mão, tá? Aqui eu também entrego um conteúdo exclusivo para vocês. Então, só peço que vocês compartilhem essa live. Turma, vamos lá! Pega caneta e papel e vamos começar falando sobre os cuidados com os enxertos. Vamos lá, turma. O que eu quero que vocês entendam nessa aula? Para eu te falar sobre enxertos, eu vou precisar dar uma pincelada, uma resumida no processo de cicatrização, que são as fases. Turma, a ferida para cicatrizar é como você. A gente começa bebezinho e vai envelhecendo. A ferida é da mesma forma. Ela vai passar por fases de cicatrização, que chamamos. E essas fases vai depender muito também da literatura que você está estudando. Por que eu falo isso? Você que é concurseiro, possivelmente se deparar com um conteúdo como esse, você vai se deparar que algumas bancas de concurso só cobram 3 fases. Outras bancas vão cobrar 4. Mas eu vou falar das 4 porque já engloba também as 3, tá? Eu não quero que vocês se bitolem aqui, ah, meu Deus do céu, eu tenho que decorar isso, tenho que decorar aquilo. Não, você tem que aprender. Você está aqui na aula de hoje para a gente aprender. Bora lá. Quando você sofre um trauma, a ferida, ela vai começar o quê, turma? Comenta aí, ó. Você se feriu. Acabou de se machucar e estava cozinhando, fazendo aí o seu almoço, a sua janta, né? Porque já é quase o horário da janta. Estava fazendo sua janta e sem querer você se machucou. O que vai acontecer com sua pele? Vai sangrar, né, professor? Óbvio. Mas o corpo, ele vai começar a trabalhar para parar aquele sangramento.
É mesmo, professor? É, porque você não pode sangrar aqui pelo resto da sua vida, não, pelo amor de Deus. Então, turma, o nosso corpo ele vai trabalhar para parar esse sangramento. E aí é que a gente tem a cascata de coagulação, que aí vem os fatores de coagulação, que não é o caso aqui da nossa aula. Inclusive, eu posso até trazer essa parte mais da fisiologia para vocês, se vocês quiserem. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso corpo ele vai trabalhar para parar o sangramento sobre aquela região. E quando ele trabalha para parar esse sangramento, eu tenho uma fase que chamamos de fase de hemostasia. E na fase de hemostasia, eu vou precisar também de um íon muito importante, tá? Que é o íon cálcio. Ele vai fazer parte lá da minha cascata de coagulação, tá? Aqui também você vai ter, tá? O que chamamos de fibrina. Professor, fibrina, então vou ver? Não, a fibrina aqui nessa fase da ferida, ela vai aqui pegar essas hemácias, vai fazer como se fosse uma rede, que aí vai ser chamado tampão de coagulação, que é formado por essas fibrinas que vão se entrelaçando com as hemácias e outras substâncias e realmente tampar esse sangramento, porque a fibrina é uma proteína, turma. E proteína a gente não vê aqui. Logo, ela vai aqui fazer parte dessa minha cascata de coagulação. Eu quero que vocês entendam isso também, beleza? Aí aqui, turma, eu vou ter também, anota isso daí. Na fase de hemostasia, eu vou ter vasoconstrição. Constrição. Por quê, professor? Porque, olha só que massa, eu gosto de desenhar, o professor desenha. Se eu tenho um vaso nesse calibre aqui e outro vaso nesse calibre, qual vaso vai passar mais sangue? Professor, indubitavelmente, esse aqui é o vaso que vai sair mais sangue, né? Tem mais espaço aqui para sair sangue. E esse aqui vai sair menos sangue, porém a pressão vai ser maior. Isso que vai acontecer na minha fase de hemostasia. Vai acontecer que esse vaso ele vai contrair para tentar reduzir a quantidade de sangue que vai sair daquela região, beleza? Então, fase de hemostasia, eu vou ter vasoconstrição. Já na minha fase inflamatória, e aí, turma, não se engane, fase inflamatória não é a mesma coisa de infecção, embora tenha alguns sinais flogísticos aqui da inflamação, beleza? Mas não é a mesma coisa. O que é que vai determinar? Anota aí, ó, o tempo, tá? O tempo. Geralmente a ferida é para ficar nessa fase em torno de 48 horas. Se a ferida está passando mais de 48 horas, ela pode estar com uma colonização crítica e possivelmente uma infecção, beleza? Então, inflamação é diferente de infecção, beleza? Isso na ferida. E aí, turma, a gente aqui vai ter, eu vou ter aqui na fase inflamatória o que chamamos de quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Turma, eu tenho ali uma ferida, certo? E para a ferida cicatrizar, eu preciso que os meus leucócitos cheguem na ferida, tá? Por onde é que eles chegam? Eles chegam pelos vasos sanguíneos que tem aqui ao redor da lesão, tá? Então esses leucócitos, ele tem que ir para esse tecido, tá? E essa movimentação dos leucócitos eu chamo de quimiotaxia. Show? Movimentação dos leucócitos, quimiotaxia. E aí o primeiro que chega na ferida é o neutrófilo. Olha só esse gráfico, vou até dar um zoom aqui para vocês. Vocês percebem que o primeiro a chegar é o neutrófilo. E aí esse neutrófilo ele vai se reduzindo, reduzindo e eu vou ter um aumento de macrófagos. Que os macrófagos ele vai ajudar a fagocitar, certo? Por exemplo, aqui micro-organismos que estão sobre a ferida, ou algum corpo estranho, ou o que está ali sobre a lesão, ele vai fagocitar, o famoso Pac-Man, tá? E aí eu vou ter os macrófagos, depois eu vou ter o aumento também do fibroblasto, que o fibroblasto ele vai começar também a produzir, certo? O que chamamos de colágeno. Logo, isso aqui é na minha fase de proliferação, beleza? Mas eu quero que vocês entendam que na fase da inflamação, quais são os leucócitos que eu vou ter ali presentes sobre a ferida? Primeiro, neutrófilo e depois os macrófagos, beleza? E aí, turma, olha só que interessante. Lembra que aqui eu tinha uma vasoconstrição? Para esses leucócitos chegarem na ferida, o que é que eles vão encontrar aqui? Ó? Eles vão encontrar um vaso fechado. E aí eles ficam loucos. Meu Deus, como é que eu vou entrar aqui nessa ferida para eu fagocitar? Como é que eu vou controlar aqui a infecção, essas bactérias? Eles ficam loucos. Fica louco. Só porque aqui na minha fase inflamatória, aí eu vou ter, sabe o que, turma? Eu vou ter agora vasodilatação. Dilatação. Por que eu vou ter essa vasodilatação?
Ora, eu preciso que esses leucócitos cheguem para a ferida. Se o vaso está fechado, ele não consegue passar. Então eu faço essa vasodilatação. Não é à toa, entre a fase da hemostasia e a fase inflamatória, eu vou ter a hiperemia e o edema. Sabe por que eles podem ser causados? Por conta que esses leucócitos ficam todos loucos, desesperados aqui ao redor da ferida. Ele se acumula e a ferida começa a ter a hiperemia. Show, não é? Ei, sabia disso? Que essa hiperemia que fica na ferida são os leucócitos querendo entrar nela, mas não conseguem? Isso aqui vocês só aprendem aqui, turma. Então, por isso eu digo, ó, deixa o teu like para ajudar o YouTube aqui distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza, turma? Então, é isso que vai acontecer na minha fase inflamatória. Já na minha fase proliferativa, eu vou ter o surgimento do tecido de granulação. E aqui, turma, eu vou ter o aumento dos meus fibroblastos. Por quê, turma? Porque eu preciso de fibras de colágeno. Aqui eu vou ter a neoangiogênese. O que é neo? Olha aí, ó. Neo é novo, tá? Novo. Anjo é vaso, tá? Vaso. E neoangiogênese, lá no livro de Gênesis, o que é que eu tenho? Eu tenho a formação, o novo se formando. Então, Gênesis é formação. Se eu tenho neoangiogênese, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a formação de novos vasos. Sim, está se formando novos vasos ali. Principalmente no tecido de granulação, ele é muito vascularizado. Por que eu preciso dessa vascularização? Para que chegue nutrientes e oxigênio naquele tecido e assim eu consiga desenvolver ele e fechar a ferida. Fechando a ferida, eu vou ter a fase de remodelação. E aí as fibras de colágeno aqui já vai ter um aumento a mais. O porquê, turma, que eu vou ter esse aumento a mais? Porque agora eu só preciso da elastina e do colágeno para dar resistência, como também elasticidade para aquele tecido, para eu ter realmente a estrutura da minha pele. E na fase de remodelação, eu vou ter o que chamamos de epitelização. Beleza? E é aqui onde eu vou ter o meu tecido epitelizado. E aí vocês vão perceber que na minha fase aqui de manutenção ou fase de remodelação, vocês percebem que os macrófagos, vou falar aqui de forma geral dos leucócitos. Os leucócitos, eles vão ser reduzidos. Por quê, Tom? Porque o papel dele lá do controle bacteriano, do controle dos micro-organismos, já foi ok. Eles já conseguiram o seu objetivo principal. Agora, a gente vai precisar do fibroblasto, a gente vai precisar de colágeno. E aqui a estrutura seria outra, no caso aqui desse gráfico, tá? Mas é assim que a ferida ela vai conseguir cicatrizar. Ei, bebê, comenta aí pra mim. Já tinha recebido uma aula como essa? Essa fisiologia da lesão, olha que eu nem me aprofundei, tá? Nem me aprofundei na fisiologia da lesão. Porque se eu fosse falar apenas sobre a hemostasia inflamatória, proliferativa e remodelação, ia levar anos aqui. E aí, turma, eu já pensei aqui, ó. Acabei de pensar. Eu vou trazer uma aula só sobre fisiologia da ferida, onde eu vou descascar aqui com vocês, ó. Eu vou pegar o gaito, vou engolir o gaito ali na parte onde que tem a formação aqui da hemostasia, inflamação, vou engolir o gaito. Eu vou trazer realmente para vocês aqui mastigadinho, com conteúdos do jeito que o professor aqui gosta de entregar para vocês, tá? Se preparem. Fazer que nem aquele meme. Preparado, né? Tá preparado? Te prepara. Ei, te prepara que vai ter muito conteúdo, tá? Em 2025, turma. Sério. Vai ser o ano do conteúdo do professor João. Se preparem. Estejam preparados e não percam por nada. Beleza, turma. E quando eu falo de enxertos, como é que vai funcionar? O enxerto e o retalho. Turma, primeiro de tudo, eu devo entender também as fases da cicatrização e também os tipos de cicatrização. Porque eu tenho uma ferida que vai cicatrizar por segunda intenção, que são as famosas úlceras. Eu tenho uma ferida que vai cicatrizar por primeira intenção, que é a ferida operatória, que no caso a gente não necessariamente não vamos precisar de enxertos ou retalhos aqui nessas duas condições, porque a ferida ela vai conseguir cicatrizar, embora eu possa até pensar em um enxerto na cicatrização por segunda intenção, que no caso é as úlceras, como também a terceira intenção,
certo? Mas aqui eu quero que vocês entendam que é os tipos de cicatrização, como é que vai ajudar. Eu tenho a cicatrização por primeira, segunda e terceira intenção. Eu tenho também a cicatrização que vai ser auxiliada pelo enxerto. Eu tenho a cicatrização pelo retalho, eu tenho um retalho regional, eu tenho o uso de expansor tecidual, certo? Ou seja, eu vou expandir aquele tecido do paciente e colocar sobre aquela lesão. E eu tenho também o retalho microvascular. Então aqui são algumas formas, alguns tipos de cicatrização, como também enxertos e retalhos, beleza? Prof, você vai falar de cada um deles? Calma, bebê, que a gente vai ter que entender mais coisas antes. Porque o nosso foco aqui vai ser o enxerto, beleza? Mas, professor, o que é o enxerto? O enxerto, ele literalmente é uma transferência de um tecido que não tinha vascularização própria e agora ele vai ter. Basicamente, eu vou fazer um transplante de pele, que pode ser da minha própria pele, como a gente vai ver, como também de outros tipos de pele. Ou seja, eu vou retirar uma pele e colocar em uma região ali para ajudar nessa cicatrização. Mas para isso, eu preciso que aquele leito ele esteja bem vascularizado. Por quê, turma? Se eu tenho um leito ali que infelizmente ele não está bem oxigenado, eu tenho um processo de isquemia, eu tenho um processo ali de pouca circulação no membro, o enxerto ele pode necrosar, porque ele precisa dessa revascularização ou da vascularização para realmente ele fechar direitinho e conseguir uma boa cicatrização. Beleza? Então é por isso que a gente deve avaliar bem o tecido, deve avaliar bem a lesão antes de colocar o enxerto, tá? Outro ponto importante também, infecção. Quando a ferida está infeccionada, você não vai fazer um enxerto. Porque se você fizer isso, turma, você vai prejudicar aquele enxerto. Por quê, turma? Uma ferida infectada, geralmente, ela é uma ferida bem exudativa. E o enxerto, ele pode segurar esses líquidos e o líquido ali se acumular na lesão e, infelizmente, eu perder totalmente aquele enxerto. Então, toma muito cuidado na hora da avaliação correta do enxerto, beleza? Então, as contraindicações também, aqui que eu trago para vocês, como eu já havia falado, áreas isquêmicas vocês não vão fazer, osso sem periósteo, tendão sem o tendão, certo? E cartilagem sem pericrônio. Eita, agora a linguagem do professor aqui embolou. Cartilagem sem pericrônio. Então, são algumas contraindicações que a gente vai ter sobre o enxerto, tá? E aí, turma, eu tenho algumas principais causas, como eu havia falado para vocês, dessa perda. Por exemplo, formação de líquidos embaixo e forças de cisalhamento. E aqui eu vou destacar com vocês. Turma, isso daqui é onde que faz o paciente perder o enxerto. Porque quando ele tá... Vou desenhar, agora desenhar. O professor é artista. Se tudo der errado na enfermagem, eu vou ser artista. Ó, tem uma pele do paciente aqui. Se eu tenho uma lesão aqui, com tecido de granulação, toda controlada, certo? Uma lesãozinha aqui. E aí eu vou colocar um enxerto, tá? Um enxerto aqui sobre essa pele. Se por acaso... Esse aqui é o enxerto, tá? Ó, o enxerto. Se por acaso esse enxerto movimentar tanto para frente como para trás, ele vai descolar as fibras que estão ligando aqui nesse tecido um ao outro e eu vou acabar perdendo isso daqui. Porque vocês vão ver que para o enxerto realmente fixar e esse transplante de pele realmente colar, vou trazer essa linguagem para ficar claro, eu preciso dessa ligação. Se eu não tenho essa ligação formada ou eu estou traumatizando essa formação, você vai perder esse enxerto. Então toma muito cuidado nessa hora de movimentar esse tecido. Não faça isso se você estiver em frente a esse tecido, beleza? E aí eu trago para vocês alguns tipos de enxertos que podem ser realizados por nós, né? Aliás, os médicos, mas a gente deve conhecer esses tipos. Eu tenho um enxerto de pele, tenho um enxerto de gordura. Hoje em dia as mulheres estão aí, por exemplo, tirando gordura da barriga, colocando na bunda, né? Tá acontecendo muito isso. Ei, você sabia disso? Que dá para tirar a gordura da barriga, que tu não gosta, e colocar na bunda? É um tipo de enxerto. Tem um enxerto de cartilagem, certo? Tem um enxerto de osso, inclusive, eu estava até com uma paciente que tinha recebido enxerto de osso. Agora eu vacilei que eu não coloquei nessa aula a lesão dela. Ou agora eu tô aqui, puto. Ô, meu Deus do céu, para ter trazido, né? Era massa o caso dela. Tenho também enxerto de tendão, certo? E eu tenho as origens desses enxertos, que aqui agora a gente vai adentrar mesmo
naquela parte da pele de tilápia, como é que funciona, você deve entender isso daqui nas origens. Bom, eu tenho o autoenxerto. Esse daqui, particularmente, é o mais comum que vocês irão ver, que é quando eu retiro uma pele minha mesmo, por exemplo, eu tiro uma pele da minha perna e coloco em outra região que eu estou precisando. Eu chamo isso de autoenxerto. Eu tenho o isoenxerto. O isoenxerto acontece o seguinte, vou dar um exemplo, eu tenho uma lesão na pele, na perna, certo? E aí eu tenho um irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo, ele vai doar a pele dele para mim. Eu falo isso que é um isoenxerto. Eu tenho um homoenxerto. O que é isso, professor? Basicamente, algumas pessoas, hoje elas já doam pele, principalmente quando morre e tal, vai doar alguns órgãos, a pele também pode ser doada. E aí, turma, quando você recebe de outra pessoa, eu tenho o que chamamos de homoenxertos, tá? E aí a pele de tilápia, ela vai se encaixar no xenoenxertos. O que é isso, professor? Eu vou pegar peles ou tecidos de outro animal ou de outras espécies e eu vou colocar no paciente. Que no caso, a pele de tilápia, né, que é um peixe, eu retiro a pele do peixe e vou colocar sobre a ferida e assim eu vou ajudar nessa cicatrização. Então é isso que vai acontecer no xenoenxerto, tá? E aí, turma, eu tenho as fases da cicatrização do enxerto. É por isso que eu comecei a aula falando da fase de cicatrização. E o enxerto também vai ter fases, aliás, que vão ajudar nessa fixação dele e na cicatrização dele próprio, beleza? Então olha só que massa. Eu tenho a primeira fase, que é a fase de embebição. Aqui, turma, ele vai ser embebido por um exudato plasmático. Esse enxerto aqui, ó, vai ficar em cima dele um exudato. Presente no leito receptor por volta de 48 horas. E nesse período de 48 horas, o enxerto ele não pode movimentar. Então essa fase de embebição plasmática é a fase mais importante. Se o paciente fez o enxerto, é um curativo ali onde você não vai mexer durante 48 horas, porque é onde que vai estar realmente fixando. E aí eu vou ter a fase de inosculação. Essa fase, turma, é onde vai ocasionar aquele que eu falei para vocês. Lembra que eu tenho esses dois tecidos aqui colocados no paciente, eu vou ter ligações, tá? Essas ligações são conexões vasculares. Essas conexões chamamos de anastomose, onde vão conectar um tecido ao outro, tá? Então, leito receptor e o enxerto vão começar a se ligar aqui. É por isso que eu não gosto de movimentar muito. Retirou aqui depois de 48 horas, retira com cuidado, porque essas ligações são bem sensíveis. O risco de você perder elas aqui e o enxerto necrosar é bem grande, tá? E isso pode provocar, certo? Provocar principalmente hematomas, seromas ou cisalhamento. Então isso aqui você vai ter que evitar nesse tecido, beleza? E aí, turma, eu tenho a angiogênese, que é a mesma de lá. Eu vou estar formando novos vasos aqui, ó. Vai estar essa ligação e eu vou estar formando novos vasos entre esses dois tecidos. E assim eu vou realmente selar, certo? O meu enxerto. E a última fase, eu tenho a fase de maturação, onde eu vou ter a retração secundária. Se vocês forem pegar um enxerto de uma pessoa que já fez, já está cicatrizado, vocês vão ver que ele é meio retraído. Ele tem uma contração, aquela pele que já está sobre o leito da ferida, tá? Então ele vai acabar contraindo e vocês vão ver que a cicatrização é como se tivesse realmente uma contração naquela região, beleza? Então aqui, turma, revisando, eu tenho 4 fases do enxerto. Eu tenho a fase de embebição plasmática, inosculação, onde que eu vou ter anastomoses, eu vou ter angiogênese, que é a formação de novos vasos entre o receptor e o enxerto, e eu vou ter a fase de maturação, que é realmente a fase que vai cicatrizar esse enxerto. Ei, bebê, sabia dessas fases de enxerto? É por isso eu digo, bebê, é por isso eu digo, vocês não podem perder a aula do professor João, não, ó. Já estamos quase no final do ano, foram mais de 100 lives aqui com vocês, tá? 111 lives, é live demais, menino. Então, turma, aproveita que é muito conteúdo que eu trago para vocês, tá? Inclusive, amanhã irei fazer um treinamento, que eu vou discutir mais sobre os códigos, eu vou desvendar a cicatrização com vocês, tá? Então amanhã às 20 horas no canal Descomplica Enfermagem. Estejam preparados!
Inclusive a inscrição está aqui na descrição também, ok, turma? Então aqui são as fases do enxerto que temos sobre a ferida, beleza? Continuando nossa live, eu tenho quando a pele total desse enxerto, ele vai ser utilizado como? Aqui são algumas fases do enxerto ou tipos de enxerto. Eu tenho um enxerto de pele total, ou seja, eu retiro toda a pele. Lembra das camadas da pele na anatomia? Epiderme, derme? Pronto, eu tiro aquilo ali e eu vou fazer o enxerto a partir desse tecido, beleza? Quais são as vantagens de fazer isso? Eu tenho um resultado mais estético e o funcional como menor retração secundária. Ou seja, quando eu transfiro esse enxerto um para o outra região, junto com todo o sistema tegumentar daquela região, eu vou ter essas vantagens. A parte estética é melhor, como também eu tenho menor retração secundária. Desvantagens. Menor área doadora. Por exemplo, você não vai conseguir, digamos que você perdeu grande extensão aqui da sua coxa. Você não vai conseguir, infelizmente, fazer esse enxerto, o enxerto da pele total, nessa coxa, porque é um enxerto que eu vou precisar de grande extensão, beleza? Então vai ter uma dificuldade. E aqui, turma, eu vou precisar de um fechamento primário da área doadora e é uma integração mais difícil. Então o risco de perder esse enxerto aqui, ó, é maior, beleza? É muito maior. Então esse é um dos tipos de enxerto, que é o enxerto de pele total. Vocês vão ter também um enxerto de pele parcial, ou seja, eu vou fazer esses furinhos que vocês estão vendo na pele, ó, conseguem ver? Conseguem ver, ó? Como é tipo uma redinha que eu vou fazer com a pele. Vou até dar um zoom com vocês, ó. É como se a pele tivesse com uma redinha. Isso daqui, turma, eu vou fazer é a pele parcial. Eu vou cobrir áreas maiores e membros e troncos. Ou seja, percebe que aqui é uma coxa? Então aqui é uma área maior, uma coxa não, panturrilha. Então aqui é uma área maior onde eu vou estar realizando esse enxerto parcial. Vantagens: consigo fazer em maior área doadora, fácil de incorporação e eu vou ter essa malha ou lâmina para estar fazendo, tá? Desvantagem: maior retração secundária e pior efeito estético. Então, turma, aqui, ó, se você está pensando no efeito estético, vai ficar bonito? Não vai. Porém, você vai estar ali com sua ferida fechada, você vai ter resultados que vai prevenir, por exemplo, uma possível infecção no futuro. Então, é melhor você estar com o seu membro ali bonitinho do que você estar sem ele, né? Então, aqui relacionado à estética, vai ser um pouquinho mais feio essa cicatrização, porque eu vou ter mais essa retração, beleza? E aí, turma, para fazer esses retiradas de tecido, eu vou precisar de algumas ferramentas. Eu tenho uma faca de Blair e eu tenho um dermato elétrico. São algumas ferramentas que os médicos utilizam para estar realizando esses enxertos. Retirado, né, do tecido, uma área doadora, para estar realizando na área receptora. Beleza? E aqui são algumas áreas que vocês podem ver que podem ser retiradas, como também pode receber, tá? Então, ó, aqui, ó, a área de enxerto parcial, como vocês estão vendo, ó, são áreas maiores, tá? Enxerto de pele total, área menores, principalmente articulares, ó, área menores. Eu não vou conseguir, ó, por exemplo, numa área abdominal como essa, fazer enxerto total. O risco de perder ele é muito grande. Se a área é pequena já corre o risco, por conta dessa ligação, imagina uma área maior, beleza? Então é assim que vai funcionar essas fases do enxerto e os tipos de enxerto que pode ser realizado nos nossos pacientes, tá? E aí vem, certo, o questionamento de vocês. Tá, professor, já entendi como é que funciona a parte fisiológica do enxerto, como é que é feito, já matei essa minha curiosidade. E agora, professor, eu quero saber qual é o curativo utilizar. Vamos lá. Sobre o enxerto, tá? Sobre o enxerto, ó, foi feito ali um enxerto, tá? Que é um enxerto que foi feito. Sobre ele, você pode colocar o que chamamos de telas não aderentes, tá? Tela não aderente. O que é a tela não aderente, ou a rayon, como algumas pessoas conhecem, o que ela vai fazer? Ela vai evitar que essas gases que vão por cima do enxerto irão colar no enxerto. Porque olha só que massa. Na ferida normal, quando você coloca sua gase, o que vai acontecer? Ela não gruda sobre a ferida? Quando você puxa, às vezes até não sangra a lesão? Agora imagine essa gase grudar sobre o enxerto. E na hora que você puxar, o enxerto vier junto. Percebe que você vai estar prejudicando ali essa ligação desse enxerto? Então é por isso que no enxerto, o primeiro curativo tem que ter a rayon.
Se não tiver arranhão, você corre um grande risco de perder, infelizmente. Principalmente nas primeiras 48 horas. E olha só que massa, a tela não aderente pode ser trocada depois de 48 horas. Então, o primeiro curativo tem que ser com a tela não aderente. Até os próximos também eu recomendo ficar mantendo, porque embora vocês saibam que a partir de 48 horas já está uma ligação ali sendo formada, eu não quero correr o risco de maneira alguma de perder esse enxerto. Eu sou do tipo de profissional que eu trabalho mais pelo cuidado, eu tenho às vezes um cuidado mais exagerado para realmente não vier complicações a mais, beleza, turma? Então, muito cuidado nessa hora. E por cima, certo, da tela não aderente, você pode colocar algum curativo que vai absorver a exudação, beleza? Então, essa é uma das camadas que você vai utilizar. E aí, turma, nas nossas práticas, tem duas maneiras de melhorar ainda mais. Eu tenho o curativo que chamamos de curativo de Brown. Esse curativo de Brown, ele vai realmente fixar, você vai ver que em algumas regiões ele vai colocar um ponto, e o ponto ele vai deixar como se fosse uma linha extra, certo? O que é que ele vai fazer? Eu vou fazer aqui desenhado aqui com vocês, o professor gosta de desenhar. É como se fosse assim, ó. Na hora que ele fosse dar o ponto, ó, deu o ponto aqui. Ele vai deixar essa linhazinha extra aqui, ó. Deu ponto e faz a linha extra. Deu um ponto e faz uma linha extra, tá? Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo. E no final, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse daqui e vai juntar no meio. Vocês vão perceber que ele vai ficar dessa maneira, ó. Tá vendo? Facilitou você enxergar agora como é que faz ele? Então é basicamente assim que vai ocasionar o curativo de Brown. Qual o objetivo dele? Ele vai fixar as gases mais aqui sobre o leito do enxerto para realmente elas não mexerem. Porque às vezes, mesmo você fazendo curativo, ali a atadura que vai por cima, às vezes movimenta, né? Independente da região do paciente, vai movimentar e pode sair essas gases. Se essa gases sai, infelizmente eu posso perder ali aquele enxerto. Então é por isso que eles fazem o curativo de Brown para realmente fixar. Outra alternativa vai ser a pressão negativa. A pressão negativa vai ser uma pressão onde eu vou ter a pressão das bordas para o centro de baixo para cima, uma pressão subatmosférica, um vácuo que vai ser criado ali. E se eu tenho esse vácuo, ele vai pressionar, é até melhor, o melhor tratamento aqui. Ele vai pressionar esses vasos que estão aqui na área receptora sobre a área do enxerto. Ele vai ajudar na vascularização daquele tecido, ele melhora, ele vai controlar o exudato e ele vai permitir que esse enxerto ele não mova, não se movimente naquelas primeiras horas, certo? Então, o melhor curativo aqui do enxerto vai ser o curativo a vácuo. Se você tem essa possibilidade, teu serviço tem, ou você já trabalha com isso, meus parabéns, porque você está de frente com um padrão ouro em relação a enxerto, tá? E aí, turma, eu tenho aqui a abertura desses curativos. Quando é lâmina, eu tenho aqui a abertura de 3 a 5 dias, e quando é malhas, como essa daqui, onde que eu preciso de uma fixação melhor, certo? Eu vou ter a abertura de 5 a 7 dias. Beleza, turma? Então é assim que vai funcionar. Ei, essa imagem aqui tá bonita. Tira o print, vai! Tira o print, ó. Vai lá! Tira o print, me marca aí nas redes sociais, aqui, ó, Prof. João Vitor, para eu ver se vocês estão realmente atentos aqui na aula, ó. Prof. João Vitor. Tira o print e me marca aí no Instagram. Vai lá! Tira o print. Tirou. Show, né? Tá linda essa lâmina aqui. Olha só, professor. Essas tecnologias eu fico bestinha, sabe? Ó, pegando aqui na lesão, pegando aqui no curativo a vácuo. Isso aqui é tecnologias. Tecnologias que só tem aqui com a gente, tá? Qualidade realmente de ensino. Beleza, turma? Então, seguindo. Ano passado, teve essa explosão aqui no Líbano. Quem lembra? Teve uma explosão muito grande, foi assustador essa explosão. Porém, quando ocorreu essa explosão, teve várias pessoas queimadas. E aí, quando falamos em queimaduras, um dos tratamentos é o xenoenxerto. Qual é o xenoenxerto? Vai lá, comenta aí. Se você está atento à aula, vai saber. Qual é o xenoenxerto que eu estou falando aqui com vocês? Agora eu posso aumentar o nível, porque eu já expliquei para vocês. Comenta aí no chat, vai. Qual é o xenoenxerto que eu estou falando? Porque teve muitas pessoas queimadas lá, né? E assim, é impossível transplantar várias peles humanas
para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, infelizmente, é uma impossibilidade. E aí eu tenho um xeno enxerto, que é a pele de tilápia. O que foi que aconteceu? Nessa época, o Brasil ele enviou mais de 30 mil centímetros quadrados de pele de tilápia lá para o Líbano. Por quê? Para ajudar na recuperação dessas pessoas que sofreram com as queimaduras. E para você que não sabe, a pele de tilápia foi uma invenção de um brasileiro. É uma conquista nossa do Brasil. Tipo assim, uma pesquisa que realmente eu bato palma. Eu bato palma, porque às vezes eu vejo várias pesquisas no Brasil que são pesquisas que não têm um impacto realmente. Não estou dizendo que elas não vão ter, mas assim, um impacto grande, tanto em tecnologia como também em relação à população. Porque, poxa, turma, a pele de tilápia, ajudando aqui milhares de pessoas, mais de 30 mil centímetros para salvar vidas. E isso que eu falo, é um estudo realmente que merece palmas. Ave Maria, ele aqui, ó, foi ele aqui, ó, que inventou, o Marcelo Borges, o doutor Marcelo Borges. Ele merece muito, acho que merece aquele prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel aqui, acho que não é nem prêmio Nobel, agora me esqueci o nome, acho que é prêmio Nobel mesmo, da ciência, né? Que as pessoas ganham por grandes conquistas científicas. E assim, merece, tá? Merece. E aí, turma, o Banco de Pele do Brasil, ele não consegue atender hoje 1% da demanda, tá? Infelizmente, o Banco de Pele humana não consegue atender. E agora vê, na nossa realidade, quantas pessoas não estão precisando de transplante de pele? Quantas pessoas se queimam, né, diariamente no nosso Brasil? Queimaduras que precisam de enxerto. Professor, são várias. É, realmente, são várias pessoas mesmo. E agora eu vou além. Vou muito além. Turma, 1% da demanda ia dar conta? Não ia. E aí o Marcelo Borges conseguiu desenvolver essa tecnologia da pele de tilápia e aí desafogou mais os bancos de pele. Trouxe novamente para os nossos pacientes qualidade. Que é isso que a gente quer. Qualidade na hora da assistência. Turma. E olha só que massa. Agora eu vou falar agora sobre a pele de tilápia com vocês. A pele de tilápia vocês não vão encontrar aí facilmente no teu plantão, não. Ah, professor, no meu posto de saúde vai ter a pele de tilápia? Não é assim, turma. A pele de tilápia, como é que vai funcionar o preparo dela? Por que eu vou falar do preparo? Porque vai que, né, eu não sei com quem que eu tô falando aí. Ei, você que tá assistindo aí, não vai criar peixe, arrancar a pele do peixe e colocar na tua ferida, não. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Tu não é nem doido, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, sabe, turma? Porque Deus defenda. Uma pessoa que está assistindo uma aula como essa, vai lá e viu todos os benefícios que eu estou falando aqui, que eu irei ainda falar, e ela vai falar, opa, eu tenho criação de peixe, meu tio tem uma criação de peixe. Vou pegar os peixes do meu tio agora. Não, não é assim. As peles de tilápia, elas são descontaminadas, com clorexidina 2% e glicerol em altas concentrações, e esterilizadas com radiação gama de cobalto a 60, para garantir a segurança do seu uso em seres humanos. Além de serem testes microbiológicos para bactérias gram positivas e gram negativas, como também fungos por amostragem. Ou seja, eu tenho uma limpeza, eu tenho uma esterilização, eu tenho radiação sobre essa pele, eu ainda tenho teste de microbiologia para ver quais tipos de bactérias tem aqui ou não, se ainda restou algum tipo de bactéria. Então entende que não é só pegar os peixinhos aí que estão no rio e colocar nos nossos pacientes. Não é assim, turma. É que nem a lavoterapia. A lavoterapia também não é de qualquer jeito, não é o estapuru que tem no lixo, não. Você vai fazer para estar colocando nos nossos pacientes, beleza? Então esse é o preparo. Após o preparo, como é que vai funcionar? Você vai aplicar a pele de tilápia sobre a região onde está necessitando. O que é que tem nela? Eu vou ter, turma, o colágeno tipo 1, que ele é mais elevado do que o que encontramos na pele humana. Ou seja, ele vai estimular mais ainda a produção do colágeno. Ele vai ajudar nessa produção. Muito melhor do que até na pele mesmo, quando a pessoa recebe uma pele de outro ser humano. Porque na pele de tilápia eu tenho uma concentração mais elevada. Beleza? Então, essa é a pele de tilápia que eu vou mostrar para vocês. E aí, turma,
quando eu utilizo o colágeno tipo 1 presentes aqui na pele de tilápia, eu vou ter o estímulo do hormônio FGF, que são os fatores de crescimento dos fibroblastos. Se eu estou colocando colágeno e estou estimulando os fibroblastos, eu estou estimulando aquela pele se regenerar mais rápido possível. Eu estou estimulando a granulação, eu estou estimulando essa ferida fechar. E olha só que massa. A pele de tilápia, ela vai dar uma qualidade de pele até melhor para os nossos pacientes. É mesmo, professor? É. Eu vou te mostrar aqui alguns estudos com a pele de tilápia. Sabe por quê, turma? Ela vai reduzir infecções sobre a lesão. Por quê? Porque é um curativo, né? Um curativo entre aspas, um enxerto, totalmente estéril sobre a ferida. E a ferida, turma, quando ela está aberta, tá? Ferida aberta, ela é uma porta aberta para bactérias adentrarem sobre o leito da lesão. Se eu fecho essa pele, tá? Fecho essa pele, evito ficar abrindo constantemente, eu vou reduzir infecções. Eu reduzo a quantidade de líquidos, eu reduzo a quantidade de proteínas perdidas ali sobre a lesão. E proteínas para a regeneração tecidual, eu preciso e muito. Então, se eu não tenho proteínas aqui adequadas, ou eu estou perdendo, a cicatrização vai sendo retardada cada vez mais. E onde é que eu perco geralmente essas proteínas? Aqui, ó. Nos líquidos, tá? Nos líquidos é onde que eu perco. Vou ter essa perca geralmente nessas proteínas. E aí, turma, quando é que ela é utilizada? Você pode utilizar a pele de tilápia em queimaduras de primeiro grau, de segundo e até terceiro grau. Inclusive, vocês vão ver mais essas técnicas de pele de tilápia, mas em hospitais referências a pacientes com queimaduras graves. Por exemplo, aqui na minha região, se eu não me engano, é o IJF, onde o pessoal que vai queimado, tem queimaduras graves, irão para lá e às vezes eles podem receber esse tratamento aqui com a pele de tilápia. Inclusive, teve até uma aluna minha que foi num curso presencial, que é daqui na minha região. Ela sofreu a queimadura e ela tinha a cicatriz feita pela pele de tilápia. Sim, ela tinha. E vocês vão observar, turma, a cicatriz é totalmente diferente. Uma cicatriz com maior qualidade. Vocês vão ver que pacientes que têm queimaduras, às vezes fica com aquelas cicatrizes até um pouco, que mexe muito com o psicológico da pessoa. Né? Então, ele devolve uma qualidade melhor na cicatriz. E aí, turma, eu pesquisando, né, alguns artigos aqui para trazer com vocês. Inclusive, essa aula aqui vai ser atualizada para o Projeto 2x+, porque eu estava pesquisando antes da aula, eu vi que teve vários novos estudos sobre enxertos. Então, vou ver o que há de novo lá. E aí, turma, o xenoenxerto versus a hidrofibra. Porque são tratamentos que utilizamos em queimaduras. Você pode utilizar a hidrofibra em queimaduras tranquilamente. Vem cá que a gente vai ver esses resultados agora. Turma, aqui é utilizando a hidrofibra. Teve a queimadura no grupo aqui do paciente, certo? E aí eu utilizei a hidrofibra. Eu não, né? O pesquisador, óbvio. E aí, turma, a hidrofibra, o tratamento com ela ficou por 18 dias. E essa foi a cicatriz que obteve utilizando a hidrofibra. Deixa eu só trocar, deixa eu só trocar aqui o meu lápis, né? Ó, esse aqui foi a cicatriz formada utilizando a hidrofibra, né? Então percebe que fechou, devolveu a qualidade para o paciente, mas eles fizeram o mesmo estudo com outras pessoas, tá? E agora, ó, queimaduras utilizando a pele de tilápia, né? Utilizou, certo? E em 16 dias obteve a cicatrização. Ou seja, eu tive uma cicatrização mais rápida. E o custo aqui, turma, é totalmente diferente. Por exemplo, nos 18 dias, eu possivelmente utilizei umas 2, 3 hidrofibras, que a hidrofibra fica no máximo 7 dias a depender da exudação, beleza? E aqui, turma, não. A pele de tilápia você coloca uma vez e ela vai descascando como se fosse a casquinha da ferida, né? Ela vai descascando, saindo e mostrando a cicatrização. E aqui eu tive em menos dias, ó, 18 para 16. E a qualidade da cicatriz totalmente diferenciada. Aqui, ó, pele de tilápia e essa daqui, a hidrofibra com prata. Ei, qual teve a cicatriz melhor? Professor, o grupo que utilizou a pele de tilápia. Realmente. Esse grupo que utilizou obteve o resultado melhor. Ei, top, né? Sério, sério. Eu amo estudar.
que quando eu estou estudando, eu descubro isso daqui, aprendo mais, é tão fantástico na minha cabeça que vocês nem imaginam. Não sei se para vocês que estão assistindo, vocês têm a mesma sensação, mas eu queria transmitir a minha sensação que eu sinto quando eu aprendo algo novo. Quando eu estou estudando, porque o professor, ele não para de estudar não, bebê. Toda live que eu trago aqui para vocês, eu estudo, estudo, estudo. E quando eu vejo isso daqui, ó, benefício para o paciente, eu fico encantado. Porque eu estou na enfermagem por um propósito. É ajudar o máximo possível de pacientes. Quando eu estou aqui ensinando vocês, e vocês tocam em outros pacientes da forma correta, eu estou ajudando indiretamente esses pacientes. No consultório Cuide Bem Feridas, onde eu atendo, também estou tocando diretamente com esses pacientes. Então esse é o meu propósito na enfermagem. É levar o máximo de conhecimento para cada um de vocês. E assim, quem sai se beneficiando vai ser os nossos pacientes. Turma, e eu estou aqui para lapidar diamantes. Você que está assistindo a aula hoje, eu considero que você é um diamante, que precisa ser lapidado. Você não... Olha, eu sei que às vezes algumas pessoas não acreditam no teu potencial. Algumas pessoas te ignoram quando você traz algo novo. Mas eu acredito em você. Eu acredito que a educação transforma. Se você está aqui hoje assistindo essa aula, é porque você acredita num propósito maior. Você acredita que realmente vai fazer a diferença na vida dos pacientes. Recebo vários alunos do Brasil, fora do Brasil, inclusive teve um recentemente da Itália que veio falar comigo, que está sofrendo para aplicar os protocolos corretos, mas já está conseguindo aplicar. Persistência. É o teu conhecimento, você está aqui hoje. Você poderia estar curtindo nessa quarta-feira. Você poderia estar em outro local, mas você está aqui buscando conhecimento. Se capacitando no tratamento de feridas. Ó, meus parabéns. Tenho certeza que você vai ser uma referência na sua cidade e por onde você passar. Beleza, turma? Então, essa é uma das aulas que eu mais gosto de entregar aqui para vocês. E aqui, turma, eu trago mais um estudo, que é o curativo à base da pele de tilápia, né? Melhora a dor e os custos relacionados ao tratamento de queimaduras superficiais. Turma, custo. Quando a gente fala em SUS particular, o que vale é custo. As pessoas não veem a cicatrização, não veem o paciente não, eles querem saber do custo. É por isso que eu falo, às vezes a pessoa utiliza só a sulfadiazina anos e anos e não sabe o impacto que a sulfadiazina está tendo ali na sua hospitalização. Turma, a sulfadiazina você troca 2 vezes ao dia. Pele de tilápia, nem precisa trocar. Vai trocar as coberturas secundárias. E numa troca completa de um curativo, você utiliza muito soro. Às vezes você vai utilizar medicamentos para dor nesse paciente, porque a queimadura é doloroso. Vocês vão utilizar agulha, pacotezinho de gaze, ataduras, enfim. Turma, anota no papel tudo que tu gasta. Luva, às vezes bisturi. E quando vocês vão se deparar, vocês estão com um custo muito elevado. E isso traz um impacto para a nossa assistência. Isso traz um impacto no SUS. Que às vezes o teu coordenador não sabe. Ele só precisa de um estudo como esse. Isso aqui, óbvio, eu trago sobre a pele de tilápia. Vai ser muito difícil a gente conseguir. Mas se você pesquisar sobre qualquer outro curativo em queimaduras comparado com a sulfadiazina de prata, você vai ter uma pancada de artigos falando sobre o custo-benefício do uso de outras tecnologias quando estamos falando sobre queimaduras. E o teu coordenador não sabe, bebê. E às vezes o coordenador até sabe, mas quando vai para a equipe de enfermagem, a equipe de enfermagem não sabe utilizar os curativos, não sabe utilizar as tecnologias. E aí um fica culpando o outro. Não é culpa de um que não sabe utilizar, é culpa do outro. Não. Vamos sentar e vamos estudar realmente. Tá na hora. Tá na hora da enfermagem mudar a nossa realidade. Beleza, turma?
Então, essa foi a nossa aula falando sobre a pele de tilápia. Mas antes de encerrar, eu tenho um convite especial para vocês. Olha a cartinha, ó. Convite especial. Turma, amanhã irei realizar um curso totalmente gratuito com vocês, onde eu vou desvendar a cicatrização perfeita. Eu vou te passar os principais códigos, onde você vai conseguir obter resultados e ter uma cicatrização 2 vezes mais rápido, mesmo com pouco recurso. E amanhã no canal Descomplica Enfermagem, às 20 horas. Se você ainda não garantiu sua vaga, clica aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado que eu deixei no chat, como também nos comentários aqui abaixo. Vocês acessem, garantam a sua vaga, que eu tenho certeza que amanhã vai ser uma baita aula que eu vou te entregar. Você vai sair capacitado na cicatrização e devolver a cicatrização 2 vezes mais rápido para o teu paciente, tá? Então não percam amanhã às 20 horas. Turma, vou ficando por aqui, ó. Um beijão, forte abraço. Tá com dúvidas sobre feridas e curativos? Comenta aqui também que eu vou estar lendo depois da live, vou estar respondendo cada um de vocês. Se você tá com dificuldade em entender feridas e curativos, não quer pagar nenhum custo, turma, aqui no manual da enfermagem, falar manual do curativo. No manual da enfermagem, eu tenho diversas aulas sobre feridas e curativos para te ajudar a entender mais. Tá? Então aproveita essa oportunidade, vem se capacitar, vem dominar feridas e curativos aqui com o professor João. E não esquece, se chegou até aqui, deixa o teu like e inscreva-se no canal. Turma, beijão, forte abraço e te aguardo amanhã às 20 horas no canal Descomplica Enfermagem. Valeu, turma!